Inicialmente, irmãos, então, eu quero ler com os irmãos apenas 2 versículos. O primeiro deles está ali em Mateus 9, Mateus 9, 36. Mateus 9, 36, diz assim: peço aos irmãos atenção ao devocional nessa manhã. Mateus 9, 36. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E o outro texto está lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Hebreus 4, 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Mas a primeira parte, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Como eu falei, nós vamos falar sobre a compaixão de Cristo. Pensar um pouquinho, né? Qual que é a definição de compaixão? Uma boa definição, à luz das Escrituras, pode ser a que se relaciona a um profundo sentimento de empatia, de piedade e amor por alguém que esteja em necessidade. Mas não só isso, acompanhado pelo desejo e pela prática de aliviar o sofrimento ou suprir as necessidades dessa pessoa. Então, certamente, não é apenas um sentimento passivo, mas é uma resposta ativa e sacrificial que reflete o caráter de Cristo. Então, pensar em compaixão, é claro que tem a ver com o que passa aqui no nosso interior, nas nossas entranhas, mas está longe de ser apenas um sentimento, né? É um sentimento que te conduz a uma ação, a uma atitude. Então, compaixão também está intimamente ligado ao amor e à misericórdia de Deus, e que sempre é um amor prático, e é uma misericórdia prática também, e nós sabemos que é prática por quê, irmãos? Por causa da cruz. O amor, a misericórdia, a graça. No Antigo Testamento, compaixão se relaciona a uma ideia de ternura e misericórdia. E aí, numa ideia que nos indica um amor protetor e visceral, aquela ideia que vem das entranhas. Então, um amor que é semelhante a de uma mãe, de um pai, pelo filho. Você aí que teve os seus filhos recentemente, esse amor que não tinha e que passou a ter no momento que você teve seu filho. É impressionante, né? Quando nós não somos pais, mas então nasce aquele ser e brota um amor que tu não sabe onde ele estava escondido, mas ele passa a existir. Aí tu começa a entender a tua mãe, tu começa a entender muita coisa. Mas no Antigo Testamento, compaixão tem a ver e aponta para algo semelhante aí ao que uma mãe sente por um filho, um pai. O Salmo 103, versículo 13, como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Então a relação, né, com essa ideia. Talvez para que a gente consiga entender um pouquinho do que vem a ser a compaixão de Deus por nós, ele faça essa referência, essa correlação com o amor terno e visceral que nós temos pelos nossos filhos. Um amor que chega a ser incondicional. Incondicional. Moisés, em Êxodo,
34, versículo 6, ele exclamou a respeito do nosso Deus: Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade. Esse é o nosso Deus. Compassivo, longânimo, grande em misericórdia e fidelidade. Já o Novo Testamento, ele também colabora para essa percepção a respeito de Deus, apontando para a compaixão como, mais uma vez, como uma expressão de uma comoção interna que reflete o amor e empatia profunda como algo que também vem das entranhas, que mexe com o nosso ser ali. Então a Bíblia, um conceito tem a ver com isso, né? Algo que te move profundamente a agir em benefício daquele que está em necessidade, e muitas vezes sem merecer. Então, ao olharmos para o Senhor Jesus, e esse é o objetivo dos nossos devocionais, né? Ao olharmos para Ele, nós vemos nele, nós vemos o nosso Senhor, Ele revelando um coração cheio de compaixão. E aí no texto que nós lemos, né, em Marcos 9, 36, aqui nós temos uma resposta, um dos exemplos de uma resposta ativa do Senhor Jesus Cristo. Ao ver as multidões que o cercavam nessa altura do campeonato aqui, teve compaixão delas, com essa intensidade aqui que eu estou tentando esboçar para os irmãos, nas suas entranhas, porque elas estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. E aqui no contexto, Jesus ele está percorrendo as cidades e os povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino inaugurado ali por ele, e curando toda sorte de doenças e enfermidades, até com o propósito, né, de certificar que de fato ele era o Messias, porque o Messias faria isso. E é nesse contexto então que ele vê as multidões e se compadece delas. Elas estavam aflitas e exaustas, igualzinho eu e você, quando o Senhor nos alcançou, né, já exaustos pelo pecado, pela nossa natureza pecaminosa. O pecado traz canseira e enfado mesmo de alma. E aí, nesse contexto mesmo aqui, então ele tem compaixão, e ele olha para tudo aquilo, para aquelas pessoas exaustas, cansadas, e aqui é nesse contexto de Mateus 9,36, os versículos que seguem ali, e ele declara que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. E aí ele ordena aos seus discípulos para que rogassem para o Senhor da seara, para que mandasse trabalhadores para a sua seara. Diante de tamanha aflição, diante de tamanha canseira daquele povo, tamanho desamparo, ele se enche de compaixão e aí ele ora, ele exorta os seus discípulos: olha, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Está implícito aqui, né? Vocês precisam agir e precisam orar para que Deus mande mais gente, porque aqui está todo mundo aqui, basta colher, falta é gente. A compaixão expressa por Jesus, então, irmãos, é fruto de uma percepção apurada sobre a condição do homem. Ele olha para aquela multidão e ele vê ovelhas sem pastor, desamparados. A compaixão dele não está no vácuo, é fruto de uma percepção sobre a condição do homem. Ele vê a necessidade real do homem e aponta para o que deveria ser feito: rogar por aquilo que seria resposta de Deus, e no caso, trabalhadores para a seara. Até porque o ministério dele, ele sabia muito bem, daqui a pouco acabava, ele cumpriria com a sua missão na cruz. Ainda bem que ele prometeu enviar o Consolador, e aí ele envia e ainda diz: olha, vocês farão coisas maiores do que eu. Mas no sentido do tempo que terão aí. Olha a igreja, já se passaram 2000 anos e a igreja certamente fez coisas, mais coisas que o nosso Senhor. Compaixão então está ligado a uma perspectiva, né? Se você está avoado no mundo, se você está com foco em si mesmo, né,
focado em si, incapaz de erguer um pouquinho os olhos para olhar para o próximo, dificilmente você será uma pessoa com compaixão. É preciso olhar, e aí depois de olhar, à luz das Escrituras, então ver quais são as reais necessidades das pessoas. E aí então se colocar como aquele que é um instrumento de Deus para dar as respostas que as pessoas precisam, não a resposta que elas desejam. Então perceba, há alguém que possa parecer para muitos alguém muito compassivo e cheio de compaixão, mas se as motivações não forem bíblicas e corretas, trapo de imundícia diante de Deus é. Então a compaixão que Deus requer de nós, ela precisa estar pautada nas Escrituras. Uma compaixão que coloca o homem no centro, não é bíblica. Agora é claro, nós estendemos a mão para o próximo, e quem é o próximo? É aquele que está ali, o mais próximo. Mas aí, qual é a maior necessidade? É por isso que a gente tem dito, a missão da igreja não é acabar com a fome do mundo. Embora a gente tenha que estender sim a mão ao necessitado, mas a nossa real percepção sobre a condição do homem tem a ver com o fato desse homem estar perdido e morto nos seus delitos e seus pecados. Então quando nós não proclamamos o Evangelho, nós não temos um coração cheio de compaixão. Porque a pior coisa que pode ocorrer na vida de um homem é ele passar a sua eternidade no inferno. Você pode suprir as necessidades todas dele aqui na terra, mas se você não proclamar o verdadeiro Evangelho, você foi sendo crente, você foi um desserviço na vida daquela criatura. Então sim, estenda a mão, mas não sem proclamar o Evangelho com clareza. A palavra do filho pródigo também, ela pode nos ensinar bastante sobre o tipo de compaixão que está no coração de Deus. Lucas 15, 20, vendo o pai, encheu-se de compaixão, ele correu para o filho e o abraçou e o beijou. A expressão então da misericórdia de Deus, ela se dá sobre aquele que não merece nada. Esse cara aqui tinha vendido tudo, pediu a herança antes, vendeu tudo, com meretrizes, com tudo mais. Aí quando ele está lá comendo a lavagem dos porcos, ele lembra, peraí, mas o meu pai, os servos dele comem melhor, eu vou voltar, esperando ser um servo, mas quando ele aparece lá na porteira da fazenda, o pai vê o seu filho e ele enche-se de compaixão e ele sai correndo na direção daquele filho. Essa história, irmãos, aponta para a relação de Deus com cada um de nós. Nós somos o filho pródigo e Deus corre na direção do seu filho, né? Isso é misericórdia, sim. Compaixão, quando atrelada a Deus, tem a ver com graça, refletindo o amor incondicional e misericordioso. Esse é o coração de Jesus, cheio de compaixão. E certamente então, Jesus é o nosso exemplo supremo, ele é o modelo perfeito de compaixão, demonstrando tanto na sua vida, quanto na sua obra redentora. Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele nos amou, ele correu ao nosso encontro, até a cruz, e ali ele nos abraça, quando morre por nós e ressuscita ao terceiro dia. Olhar então para o significado do que vem a ser compaixão e encontrar em Cristo o nosso maior referencial, que desafio, porque nós somos convocados a agir com compaixão para com o próximo, para com o meu irmão em Cristo, para o perdido. Que desafio eu e você temos, porque o nosso coração é naturalmente egoísta. Então, de forma prática, a compaixão leva a atitudes concretas de ajuda, de alívio e restauração. Que desafio! Mas Tiago 2, 15 e 16, ele vai dizer: se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso?
Então sim, precisamos agir quando percebemos as necessidades, e aqui eu trago, sobretudo as necessidades espirituais. Então, compaixão bíblica é um reflexo do caráter amoroso e misericordioso de Deus, que age para restaurar e aliviar o sofrimento, é exatamente isso. Para o cristão, ser compassivo é seguir o exemplo de Cristo, amando ativamente e cuidando dos outros em todas as dimensões. E aí, carecemos mesmo de um Salvador, para que Ele nos capacite a ter esse tipo de coração, esse tipo de compaixão, que não negocia a verdade, mas ao mesmo tempo vai ao encontro daquele que está perdido, daquele que está cansado, daquele que está sobrecarregado, né? Não é fácil, precisamos de um Salvador. Oremos. Obrigado, Senhor Jesus, porque ao longo desses domingos nós temos olhado para Ti, especificamente nesses devocionais, e olhamos para a Sua humildade, para a Sua obediência, e hoje para o modo como o Senhor olha para a humanidade, cheio de compaixão, sem negociar os Teus princípios. E nós nos constrangemos, porque quando olhamos para o Teu caráter, parece que nós estamos ali do outro lado, bem longe de tudo isso. Nos perdoe, Senhor, e nos transforme. Só o Senhor pode fazer isso nas nossas vidas, e por isso que quando olhamos para Ti nos constrangemos, porque não somos humildes, não somos obedientes, não somos compassivos, não somos cheios de compaixão. Talvez por um filho até sejamos. Ó Deus, nos ajude a agir como o Senhor age. Precisamos de Ti. E aquilo que por graça temos recebido, ó Deus, que o Senhor multiplique, que o Senhor nos dê ainda mais essa capacidade de refletir o caráter, de Teu caráter, Jesus, de humildade, de obediência, de compaixão. Então, Deus, porque ao mesmo tempo que reconhecemos as nossas dificuldades, as nossas debilidades, reconhecemos que se há alguma coisa boa em nós, é porque vem de Ti, e é o Senhor quem tem nos dado. E assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Então, vamos agora para o nosso momento de coffee break. Quando você ouvir o sino,